como eu falei anteriormente no outro vídeo, João capítulo 2, versículo, você muito lê esse texto, mas você não entende porque a sua mente já está estatizada. Como a sua mente está estatizada, né, você não consegue enxergar isso aqui, ó. Texto grego, kata, segundo ou de acordo, Ioane. Ioane quer dizer João. Evangelho segundo João. Capítulo 2, versículo 18. Olha o que está dizendo aqui, ó. Então respondeu os judeus e disse a ele: que sinal mostras a nós, porque tais coisas fazeis? Versículo 19. Olha o sinal que eles pediram ao que Jesus disse. Olha, respondeu Jesus e disse a eles: soltai o santuário, este santuário, e dentro de 3 dias reerguerei a ele. Olha o que Jesus disse. Eles perguntaram: que sinal mostrais a nós, porque tais coisas fazes? Responde Jesus e disse a eles: soltai o templo este templo, soltai, que na sua versão está como destruir. Eu vou mostrar ali no dicionário o que significa essa palavra aqui, lustate, que é o verbo imperativo auristativo de lio. Lio quer dizer soltar, desprender. Eu vou falar daqui a pouco lá. Então Jesus disse: soltai, destruir o santuário este, e dentro de 3 dias reerguerei a ele. Versículo 20. Então disseram os judeus, né? 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias reerguerá a ele? Aí João responde: aquele, porém, falava acerca do santuário do corpo dele. Vou repetir. João responde, comenta aqui dizendo, ó, aquele quem? Jesus, né? Versículo 21, ó. Mas aquele, ou seja, Jesus, falava acerca do santuário do corpo dele. Então, quando foi reerguido, ressuscitado de dentro dos mortos, foram recordados os discípulos dele que isto ele dizia, e creram na Escritura. Não foi num dogma, não. Creram na Escritura e na palavra a qual disse Jesus, porque Jesus falava de acordo com a Escritura, vivia de acordo com a Escritura, e tudo se cumpria nele. Por isso que ele disse que não veio revogar a lei, e quando ele estava na cruz ele disse o que? Está consumado. Então Jesus diz que o templo seria destruído, e eles pensaram como nós hoje pensamos, que a igreja, que o templo é a instituição feita de pedra. Mas Tiago diz uma coisa interessante aqui no livro do Atos, capítulo 7. O problema nosso é a estatização mental, né? A monopolização mental que nós sofremos, e como as pessoas não gostam de estudar a Escritura, aí acontece nisso. O que é que diz Tiago? Tiago não, Estevão, é só você ler Atos capítulo 7, o discurso de Estevão. Olha isso aqui, ó. Né? Falando acerca de Davi, não sei o que, mas vou pegar aqui o versículo 47 em diante.
O que é que está escrito? Mas Salomão edificou a ele casa. Mas o Altíssimo não em templo feito por mãos habita, de acordo o profeta, ou conforme o profeta. Versículo 49. O céu de mim trono, ou seja, o céu é trono de mim, é meu trono. E a terra, quer dizer terra, apesar do livro português dizer que é gel. No grego não existe gi, nem no hebraico. Existe ge mesmo. O céu de mim trono, ou seja, o céu é meu trono, e a terra estrado, rupopódio, estrado dos pés meu. Qual casa edificareis a mim, diz o Senhor? Ou qual lugar de repouso de mim? Não a minha mão fez todas essas coisas? Ele pergunta, não foi minha mão que fez todas essas coisas? Então, gente, Deus, ao que ele disse aqui no versículo 48, Salomão 47, 48, Salomão construiu casa. Mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Entendeu? Por isso que eles não compreendiam aqui. Jesus, é só você ler o contexto do capítulo 2. Depois de vir da festa de Canaã, da boda que ele transformou água em vinho, é tempo da Páscoa, ele desce, vê as pessoas vendendo, é só você estudar o contexto histórico, porque o que era com os sacerdotes, a máfia dos sacrifícios que existia entre os sacerdotes. Jesus faz um chicote de corda, começa a fazer aquilo tudo dentro do templo, e perguntar a ele que autoridade, ele disse, olha, destruir este corpo. Ele disse o que? Ele disse, derrubar esse templo. O templo não estava falando do templo de Salomão, que até Jesus ainda em vida estava sendo construído, gente. Aquele templo ainda não tinha sido terminado, ele foi terminado em 63. E 7 anos depois da sua construção, o exército de Tito destruiu aquele templo. Por que eu e você não sabemos disso? Porque a gente não pesquisa. Nós somos apenas pessoas ouvintes passivos e participantes de campanhas. Ali é só um clube que a pessoa vai, um clube onde a pessoa vai passar tempo. Então, olha o que é que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3. Depois eu vou fazer um vídeo mais mastigado, se assim Deus permitir. O significado de cada termo, né? E esse já tá batido já, esse aqui de tanta gente pregar e falar isso, ó. Se alguém, o santuário, aqui ó, é itistonaon, se, tem uma conjunção subordinativa, eitis, se alguém, o santuário de Deus, corromper, destruir, destruirá a este Deus, porque o santuário de Deus santo é, os quais sois vós. O santuário, gente, não é aquele lugar que o povo santo bate. A casa de Deus. Tem que honrar a casa de Deus. Claro que tem que honrar a casa de Deus, que sou eu e você. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Já estou acabando. Vamos lá. Olha como é em grego, segundo aos Coríntios. Ó. Pros
Coríntios, B. No caso aqui, beta. Né? Aos Coríntios, B. O 2. 16. Senhor, e puro e não toquei nada imundo. Então é 16. Vamos aqui. A pergunta, ó. E que acordo o santuário de Deus com os ídolos? Porque vós, santuário de Deus, nós, na verdade, porque nós, santuários de Deus, somos vivente, do vivente. Traduzindo, porque nós somos o santuário do Deus vivente. Olha como é complicado você traduzir o grego, ó. Olha como é o texto que você tem que ler. Porque nós, me perdoe, porque nós somos santuários do Deus vivente, conforme disse o Deus que, versículo 16, conforme disse Deus que, habitarei entre a eles e andarei em círculos entre eles e serei deles Deus e eles serão de mim povo. Então, quem é o santuário de Deus aqui de novo, gente? Segundo os Coríntios, é a Assembleia de Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque nós somos templo do Deus vivente, de acordo com o que disse o Deus que. Aqui, gente, ó. Habitarei dentro a eles e andarei ao redor deles e serei deles Deus e eles serão de mim povo. Só que a gente não consegue enxergar essas coisas porque a nossa mente já está estatizada, já está escravizada pelo cristianismo, pelo catolicismo romano, que todas as denominações, todas, Testemunho de Jeová, Adventismo, Assembleísmo, todas as denominações chamadas de igreja, todas usam o modelo romano. E tanto é que elas dizem assim, ó, se você não pertence a nós, vocês não são povo e nem servem a Deus. Não era assim que o Império Romano dizia? Quem não era romano, não tinha cidadão romano, não era gente. Era raça inferior. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Estude, porque se nós conhecermos a verdade, ela nos liberta. Amém? A paz.